Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Luz da Enfermagem. Não se esqueça de dar o seu like, o seu joinha, não esqueça de tocar o sininho para ativar as notificações dos nossos vídeos que serão lançados futuramente. Compartilhe este vídeo com os seus colegas de trabalho, de turma, os seus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre as metas internacionais de segurança do paciente. A primeira meta de segurança do paciente é realizar a sua identificação correta. Para isso, a gente deve utilizar as pulseiras de identificação disponíveis nos serviços, inclusive de diversos materiais. Deve conter nessa pulseira o nome completo do paciente, com o mínimo possível de abreviações. Deve conter também data de nascimento, registro hospitalar. No caso de crianças, deve conter também o nome da mãe. Esta pulseira deve estar sempre em local visível, legível principalmente, já que alguns materiais a tinta pode sofrer desgaste durante o banho. E em todos os momentos que se for realizar qualquer tipo de procedimento, deve-se conferir os dados com o próprio paciente ou com o acompanhante. Na segunda meta, nós temos melhorar a comunicação entre profissionais de saúde. Ou seja, são necessários relatórios mais claros e objetivos de toda a equipe multiprofissional, então não é só em relação aos membros da equipe de enfermagem. No caso dos prontuários, que ainda não são eletrônicos, onde o profissional escreve, né, e não digita o que está sendo dito. A questão da legibilidade, ou seja, o relato deve ser legível, uma boa letra. Então, é por isso que o seu professor cobra tanto uma boa letra. Tem que ficar legível para todos os membros que possam consultar aquela documentação. É importante também a utilização de siglas padronizadas. Isso também é um problema muito grande, pessoal. Em algumas instituições, alguns profissionais usam siglas que não são padronizadas, e aí surge aquela dúvida do que aquilo se refere. E é importante dizer que, em relação ao contato telefônico, deve existir uma fase do processo que se chama readback, ou seja, é passada uma informação por telefone, você repete essa informação para que o seu interlocutor confirme a informação para que não haja dúvidas. A terceira meta internacional preconiza melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos. Então, pensando na prescrição médica, legibilidade, ou seja, uma caligrafia onde todos os membros envolvidos no processo compreendam claramente qual é o medicamento que está sendo prescrito. Em algumas instituições, se proíbe a prescrição de medicamentos com o seu nome comercial, pede-se que use o princípio ativo, ou seja, o nome da droga, que é para facilitar mais ainda o processo de medicar. O profissional deve se certificar a todo tempo de possíveis alergias, então deve existir no prontuário, na prescrição, na SAI, referências a essa alergia e indicativos com pulseiras específicas e, independente de ter ou não essas marcas, conferir com o paciente possíveis alergias medicamentosas. E a conferência dos certos. Então, a gente tem que verificar se é o medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo, se a droga apresenta característica físico-química adequada, se está dentro do período de validade e se não existiu nenhum tipo de reação adversa na administração deste medicamento, por exemplo. Na quarta meta, o objetivo é assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e pacientes corretos. Nesse caso, pensando no paciente correto, realizar as conferências com a identificação correta, enquanto a pulseira estar com os dados corretos, o prontuário correto.
e o paciente correto, porque pode acontecer algumas dessas situações de algum desses itens não ser o correto. Lateralidade. No caso de procedimentos cirúrgicos onde existe loja bilateral. Exemplo, paciente vem para realizar uma cirurgia no joelho direito. Deve ser demarcado com auxílio de uma caneta, né, de uma caneta hidrográfica específica, o joelho direito. Essa demarcação de lateralidade, ela deve ser realizada sempre por no mínimo 2 profissionais. Enfermeiro e anestesista, enfermeiro e cirurgião, anestesista e cirurgião. Time out. O time out são os momentos onde a gente faz todas as checagens novamente, isso já lá no centro cirúrgico. Então, confere-se pulseira, os dados do paciente, os dados do prontuário, a demarcação da lateralidade, o procedimento que vai ser realizado, e participam dessas checagens vários profissionais que estão ali dentro da sala cirúrgica. Temos que nos atentar também, pessoal, para os cuidados no pré-operatório. A conferência das informações que vem na carta de cirurgia eletiva que o paciente traz, se bate com a informação que ele verbaliza para você ou acompanhante. Verificar exames laboratoriais, se houve realmente a retirada de adornos, que a gente pode entender aí como próteses dentárias, apliques, unhas postiças, piercings. São aí alguns exemplos. Se houve retirada de esmalte, se foi realizada a tricotomia, caso haja uma indicação e a solicitação da equipe cirúrgica. Conferir punção venosa, por exemplo, medicações pré-anestésicas que podem ser prescritas para esse paciente. Confirmar se houve o preenchimento correto do SAEP, que é um formulário específico de preparação pré-operatória, assim como a anamnese do anestesista e N outras checagens como cuidados pré-operatórios para assegurar que a loja correta e o paciente correto serão abordados. Na quinta meta internacional, nós temos a higienização das mãos. As mãos dos profissionais de saúde envolvidos na assistência são os grandes vilões na disseminação de infecção e nos quadros de infecção cruzada. Lembrando que a técnica de lavagem de mãos compreende o uso de água e sabão e papel toalha. Podemos entender aí também a utilização do álcool gel. O álcool gel tem indicação de uso de até no máximo 5 vezes ou até que o profissional sinta as mãos ligeiramente pegajosas. Isso já indica que o profissional deva usar água e sabão e parar de usar o álcool gel pela consistência. Podemos incluir neste momento a utilização da desinfecção dos hubs e das conexões com álcool a 70%. E tem um dado bem interessante para dizer para vocês, que é para enaltecer a gente, eu acho que é uma coisa que deve ser dita. Os profissionais de enfermagem são os profissionais de saúde que mais lavam as mãos. Ao contrário do que se pensa, não é a enfermagem o maior responsável pela propagação de infecção nas instituições. Sexta meta, reduzir o risco de quedas e lesão por pressão. Ambos essas situações citadas no enunciado são indicadores na qualidade da assistência de enfermagem. Além dessas incidências, temos que pensar em outras coisas também como indicadores da qualidade da assistência. Seriam os riscos de infecção, as flebites e etc. Cabe ao enfermeiro, no desenvolvimento da SAI, realizar os diagnósticos de enfermagem pertinentes e criar cuidados, né, condições para que não ocorra, como a prescrição de acionamento da campainha sempre que o paciente ou familiar necessitar de auxílio, o emprego de grades elevadas. No caso das LPPs, na prescrição e na realização de fato das mudanças de decúbito e todas as situações que vão propiciar conforto e evitar
que esse tipo de situação ocorra no serviço. Para finalizar, pessoal, é importante dizer que proporcionar segurança ao paciente é algo que deve acontecer em todos os membros da equipe de enfermagem, ou seja, os enfermeiros, auxiliares e técnicos, médicos, fisioterapeutas, enfim, todos os profissionais ligados à assistência devem colaborar e uns aos outros sinalizar algumas percepções que vão fazer com que esse paciente tenha uma passagem segura pela instituição hospitalar. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Pessoal, muito obrigada por acompanhar a nossa aula até o fim. Não esqueça de dar o seu like, não deixa de se inscrever no canal e compartilhar este vídeo. Muito obrigada e fiquem com a luz das lamparinas de Florence Nightingale e Ana Neri. Até a próxima!